Olá pessoal, então aonde há um movimento e os seus direitos é o ato de que conforme ao dever que eu faço os meus direitos, aonde eu estou expressando os meus direitos e movimentos, conforme eu devo fazer ao meu limite e à amplitude. É lógico que a própria criatividade, se nós olharmos a palavra dialética, não é questão nem de brincadeira ou piada, né? Mas quando falamos a palavra dialética, vamos analisar o nome Dieguete. A palavra Dieguete está ligada a dialética. É algo similar, não tem como este senhor, né, que é alemão, que ele fala sobre as abordagens, concepções de aulas de séries iniciais, falar sobre motrivivência. Quando você faz uma catalogação no Google ou na internet ali, em campos de abreviaturas, motrivivências, está ligado ao movimento e a sua vivência peculiar, única, né? Que vai haver um logos de estado, e esse estado vai haver uma existência, e esse estado que eu estou inserido é um espaço, e esse espaço é um lugar. Esse lugar tem um clima, tem uma atitude, tem adversidade, obstáculos metodológicos, aonde eu coloco os denominadores, que é a própria metodologia, que a metodologia, não preciso nem colocar metodologias, porque a metodologia já fala que são métodos, e métodos vão falar que são apuralidades relacionadas às fases bioquímica e às fases tecnológicas. Quando eu falo tecnológicas, são movimentos contemporâneos que vai não invalidar o próprio ser humano, mas vai haver validades se você sabe administrar. Por isso que eu coloquei aquela Anitta e o Menel, ou seja, que coloca uma motricidade humana, um aprendizado motor, que haja um gerenciamento entre as fundamentações e habilidades, entre as fundamentações. Embora o Menel ali também coloque um campo paralelo, é lógico que o próprio Tubino, em questões de literaturas e gênero ligado ao treinamento esportivo, e as suas categorizações, categorias e classificações nas suas tabelas e diagramas, ele coloca essa Anitta, Harold, mas é lógico que ele coloca o Egedus, também que questões da Argentina, alguns países e alguns autores estrangeiros. Essa é a minha questão. Muitas vezes o próprio brasileiro ele tem que ir para Bruxelas, para a Alemanha, outros lugares como a Lisboa. Eu estava conversando com um colega de trabalho, em tempo de pesquisa, porque, querendo ou não, ele é um pesquisador, empírico ou não, em campos de doutrinas relacionado ao seu trabalho diário, na sua formação embasada científica, porque ele teve que fazer o quê? Uma dissertação. Ele teve que fazer o quê? Um reconhecimento, conversar com alguém, algum orientador, teve que fazer uma instrução. A palavra doutrina significa instrução, campo doutrinal ligado ao Florente Fernandes, que coloca em destaque fatores mediantes ao espaço. Aonde há um espaço, há um entendimento. Aonde há um entendimento, há uma análise. Como é que eu vou buscar um suplemento se eu não tenho entendimento? É lógico que eu vou analisar. E nesse campo analítico, eu vou ter entendimento ligado à minha própria consciência. Embora a própria consciência vai socializar o que eu estou associando. E o que vai associar, vai haver mudanças ligadas ao meu próprio corpo, que eu vou ver aqui nesse feedback, o próprio alimento que eu tive como incentivo alimentasse, houve mudanças. O que eu quero dizer? Entre pesquisas relacionadas entre os direitos e deveres ligados à motricidade humana, vai haver o que? Deveres. Aonde há os deveres é anabolizar, aonde há os deveres é catabolizar, mas há um direito também que eu posso absorver ligado ao próprio controle motor. As doutrinas que nós falamos sobre ocupação entre o princípio interno nas suas ações humanas
já coloca entre uma didática, que é o meio interno e externo, buscando as abordagens interacionistas. Aonde determina o meu movimento, há uma expressão doutrinal, há uma expressão que coloca uma doutrina, um campo dogmático, místico, relacionado ao próprio movimento e aos seus conjuntos simbólicos onde você está habitado. Nessa linguagem, o que eu coloco, o tipo de pesquisa, ela coloca maneiras de investigações como ponto que o valor entre o objeto de estudo, o sujeito e o objeto de estudo, e o próprio objeto de estudo é o sujeito, ou seja, o sujeito como objeto de estudo, sujeito, e o objeto de estudo é seu próprio sujeito, eminente, inerente, incidentalmente, vai acontecer várias substâncias, co-substâncias, que vão correlacionar aonde eu estou inserida. Um bairro, um município, um estado, embora o próprio brasileiro não sabe, mas o próprio Brasil é um país bem, ou seja, fecundo entre pesquisas. E vem pessoas de fora. Lembra que eu citei aqui o Vitor, esqueci o nome dele, tem a Vanilda Pereira, que faz parceria com ele, vou colocar o Vitor. Em 1975, ou seja, ele veio da Alemanha para cá, lá para Santa Catarina, ou seja, ali nos campos protagonistas gaúchos, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, a esse país, esses estados vizinhos. Nós, quando viajamos de avião, temos lá aqueles mapas, quando vemos que está chegando a Santa Catarina, quando nós olhamos o avião passando, tem aquele GPS, você está sentado lá, tem um lanche, você come, tem aeromoço, ou seja, né? Ou seja, as questões que são colocadas ao gênero e as suas acentuações relacionadas a cada pessoa que esteja ali lhe servindo. Você vai e olha, aquele negócio aeroidiomático, né? A linguagem, você vai vendo aquela gravidade. E a hora para descer, colocar o cinto, se preparar, está bem precavido. Ok? É uma pesquisa, há um entendimento, há um espaço, há um lugar, há um tempo, há uma percepção. Essa experiência anterior ou posterior coloca um tempo, e esse tempo vai fazer o quê? Vai haver um discurso, porque eu vou analisar esse tempo com um tempo construído, ou um tempo indispensável, que é ligado ao ócio, ou um tempo analítico. Ao meu ver, o tempo já ele é um aprendizado. Se eu saber sobreviver, já é um aprendizado, a meu ver, o tempo. Agora, se eu não sei sobreviver, vai colocar tipo um triângulo de movimentos que associam esses fatores que relacionam o próprio esquema motor. O esquema motor, aí que nós podemos entender essa dicotomia que o próprio Furtado falou, ali nas grades curriculares da RBCE, que há um ponto importante, não deixa de ser, ou seja, o campo legalista, legalidade, e o campo operativo. Ao meu ver, no meu tempo, em questões de visão de mundo, a operatividade fica o quê? Ou seja, para aquele que já ficar no modo modista. E o campo legalista fica para aqueles no campo intelectuais, estão em mestrados ou doutorados, ou alguns até fizeram, já ficaram no modo modista. Ou seja, eu lembro de tempos atrás, que eu entrei numa empresa, e eu sendo professor de educação física, eu fiquei na parte operacional. Mas, consequentemente, eu tive que chegar naquele patamar ali, no campo administrativo e intelectual. As pessoas pensam que muitas vezes a parte administrativa ou seja, a pessoa intelectual, um campo de cálculos, capitais, cabeça, mas muitas vezes o campo operativo, você já teve uma experiência capital de empresas, ou teve aconselhamento ou experiências entre, ou seja, regências, ou seja, que são relacionadas às empresas. A parte operacional liga um campo braçal, só braçal, força, ou seja, tocar aparelho, só monitorar, mas não tem um espaço intelectual nas áreas capitais, ligado ao BIP, entrada e saída. Ou seja, nós temos que ter esse bom senso econômico, saber